coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Cristo venceu Satanás ali na cruz, venceu o mundo, venceu o pecado. Cristo fez vários milagres. Um dia desse eu quero falar de uma cidade que ele não fez nenhum milagre, a cidade inteira se converteu, né? Um dia desse eu quero falar dessa cidade, vou só lembrar você, né? Só lembrar você, Samaria. Jesus não fez um milagre em Samaria, apenas uma mulher convertida trouxe toda a cidade aos seus pés e toda a cidade se converteu, sem nenhum milagre, só pelo poder da palavra. Ei, palavra poderosa, palavra de Deus, palavra santa, palavra que cura, palavra que liberta. Você está aí, passando por todas as dificuldades, você está aí querendo isso, querendo aquilo, palavra de Deus. Mas palavra de Deus, fala em alta voz, tudo que está escrito aqui é verdade, não existe uma mentira na palavra de Deus. Essa palavra Deus não conhece mentira, essa palavra Deus não conhece medo, essa palavra Deus não conhece derrota. Você serve o Deus que não tem medo, você serve o Deus que não mente, e você serve o Deus da vitória, o Senhor da vitória. Jesus está entregando para você, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, a sua vitória. Jesus está batalhando a sua vitória. Jesus morreu para que você tenha vida. Você sabe o que é ter vida? Ter vida não é andar por aí com medo. Eu tenho medo do traficante me matar, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de ser roubado. Olha, perguntaram para mim, Deco, você tem alguma coisa contra o traficante? Não tenho nada contra o traficante. Você tem alguma coisa contra o ladrão? Não tenho nada contra o ladrão. Você tem alguma coisa contra o sequestrador, o estuprador? Não tenho nada contra nenhuma dessas pessoas. Eu só tenho que orar para que Jesus transforme essas pessoas deixem essa vida, que é uma vida de pecado, que é uma vida que leva apenas ao inferno, né, a lugar nenhum, né? Nós estamos vendo aí crianças morrendo, adolescentes morrendo, por falta de quê? Por falta de palavra, por falta de seguir o conselho do pai e da mãe. Então, o traficante é uma escolha dele, o ladrão é uma escolha dele, né? O estuprador é a sua escolha, o pedófilo é a sua escolha, você que está escolhendo, né? Quem vai cobrar de você é Jesus, e Jesus sabe cobrar. Jesus sabe cobrar, ele é o Deus da vingança. Yeshua HaMashiach, Hashem, o Deus da vingança, né? Eu sei que o senhor está sofrendo, poxa, mas tiraram meu filho, mataram meu filho, mataram a minha filha, fizeram isso com meu filho, fizeram isso com a minha filha, e a justiça dos homens até agora não deu uma resposta. Minha senhora, fique calma, Deus sabe dar a resposta, Deus vai dar a resposta. Pode a justiça do homem falhar, mas a justiça de Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Confie nesse Deus que a senhora serve, confie nesse Deus que a senhora adora, confie nesse Deus que morreu na cruz, confie nesse Deus que não está na terra, está no céu, mas que mandou o ajudador, o consolador, para consolar a minha senhora. A senhora acha que minha vida é um mar de rosas? Olha, eu larguei o jornalismo, onde eu ganhava aí, já teve tempo de eu ganhar aí 35 mil reais por mês. O meu último salário aí, como jornalista, 7 mil, 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês. Larguei tudo, porque tudo isso passa, mas as palavras de Deus não passam. Jesus, depois de morto, diz, olha, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. A Nova Jerusalém, a senhora vai morar em uma cidade toda de ouro, o asfalto lá é ouro, pedras preciosas,
A árvore da vida ali está, as folhas da árvore da vida servirão para fazer chá, para curar várias doenças. O rio da vida ali está. Então, eu sempre faço questão de dizer que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Você não é ser carnal vivendo uma experiência espiritual. E muitas das vezes você vai para a igreja para pedir um carro para Jesus. O que é um carro para Jesus? Não é nada. Muitas das vezes você vai para a igreja para pedir um casamento. O que é um casamento para Jesus? Não é nada. Para quem fez o sol, a lua, as estrelas, os astros, os animais, o planeta, o universo, isso não é nada. Mas igreja não é lugar para isso. Você pode fazer isso no seu quarto. Você pode entrar no seu quarto, se fechar no seu quarto e conversar com Jesus, dizer: olha, Jesus, eu me sinto abandonada, eu me sinto triste. Estou falando com homens e com mulheres. Me sinto triste, preciso de um companheiro, de uma companheira idônea, porque a tua palavra, aí você vem na palavra, você vai orar, mas em acordo com a palavra. A tua palavra diz que não é bom para o homem que ele fique só. Se não é bom para o homem que ele fique só, não é bom para a mulher que ela fique só. E para Jesus não existe sexo. Homem, mulher, é ser humano. Então não é bom para o ser humano que fique só, né? É bom ter uma companhia para você dividir, para você conversar. Por exemplo, eu sou casado. Sou casado com a pastora Eliane. Nós vamos fazer 31 anos de casado. Temos 2 filhos lindos, maravilhosos. A pastora mesma e missionária, o levita Micés. Então isso é motivo de alegria. Isso é motivo de alegria, porque os filhos não são herança minha. Os filhos são heranças de Deus. Então Jesus crucificado, muitos milagres, até na hora da sua morte. Olha, vou contar um negócio para você aqui, presta atenção, olha para cá. Menino bom, fizinho de ouro, olha para cá, meu filho, olha para cá, deixa eu contar um negócio para você. A morte não tem poder sobre o Cristo. 3 vezes Jesus encontrou a morte, levou o quê? Levou de Jesus. A primeira vez foi lá em Naim, quando o filho da viúva de Naim, que era o provedor de tudo, morreu. Eu quero dizer que Jesus está ressuscitando todas as suas provisões, tá? Jesus está ressuscitando a sua vida financeira. Jesus está ressuscitando para que você tenha como prover o alimento para os seus filhos, o alimento para as suas filhas, o alimento até para pessoas que você nem conhece. Jesus, então, a primeira ressurreição é a ressurreição da provisão, né? Porque o filho da viúva era quem provia. O filho da viúva era quem sustentava a casa, e Jesus sabia disso. Poxa, agora ela vai sofrer, vai sair por aí, vai depender agora dos outros. Jesus não quer que ninguém dependa de ninguém, a não ser dele. Você tem que depender de Jesus, mais ninguém. Vai depender de quem? De Jesus. Está difícil? Meu filho deu um glória, deu um brado de glória a Deus. Está difícil? Santo, 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 é nosso Senhor Jesus Cristo. Está difícil? Deu aleluia, aleluia, aleluia. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Aí você vai ver se Jesus não entra com a providência. Então, 3 ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição da sua vida financeira, da sua vida de provisão, do enchimento do seu celeiro. Seu celeiro está vazio. Você abre a geladeira, só tem água para beber. Né? Aí Jesus vai lá e ressuscita isso. A segunda, que foi a ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo. Jairo era rico. Ele não precisava que Jesus ressuscitasse a provisão para ele, né? A vida financeira de Jairo era uma vida abastada, ele não precisava disso, mas Jairo estava triste, como muitas pessoas aí, está cheio de dinheiro, está cheio da grana, né? Você lembra do Michael Jackson? Pois é, mais de 3 bilhões, estava um homem rico, mas não tinha alegria. Por que não tinha alegria? Porque não tinha Jesus. Às vezes você está pobrezinho, vestindo uma roupazinha humildezinha, mas você está feliz. Por que você está feliz? Porque você está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo te traz alegria, te traz paz, te traz tranquilidade.
O Espírito Santo te dá coragem, te dá coragem, te dá coragem, né? Então, apenas voltando à questão lá do traficante, do ladrão, do estuprador, do pedófilo, a gente só tem que orar para essas pessoas, que Jesus converta essas pessoas e que essas pessoas deixem essa vida. É a única coisa, a única opinião minha com relação a isso aí. Vou voltar aqui para Jairo. Então, Jairo é um homem rico, um homem abastardo, um homem que tem dinheiro, respeitado, chefe da sinagoga, tinha salário, tinha tudo, mas não tinha alegria, porque aquela menininha que ele tanto amava, morreu. E olha que ele gastou, ele levou nos médicos, tinha plano de saúde, como se fosse hoje, o melhor plano de saúde, mas os médicos não deram conta. Ou você acha que não foi receitado vários medicamentos para aquela menina? Claro que foi, mas aí não teve jeito, e Jesus não divide a glória dele com ninguém. Não tem jeito para você, para Jesus tem. Esse problema que você está passando aí, você está dizendo, não tem jeito para você que é mortal, mas para Jesus tem jeito. Tudo que não tem jeito para o homem, tem jeito para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus só vê aquilo que o homem não vê. Aquilo que o homem vê, Deus não vê, mas aquilo que o homem não vê, Deus vê. Deus chegou na casa lá de Jairo, estava todo mundo triste, estava todo mundo ali com aquela cara lá de choro. Ela morreu. Olha o clima que criaram ali, olha o clima desfavorável que criaram ali. O milagre vai acontecer, você tem que criar o clima para o milagre. Jesus não faz milagre só não. Jesus faz milagre, mas depende também da sua participação. E o que Jesus fez? Jesus só levou 3 discípulos com ele, só 3, mas não eram 12. Por que 9 ficaram? Por que 9 discípulos ficaram? Por que 9 discípulos ficaram? Você já imaginou se Jesus leva Tomé? O duvidoso? Aquele que duvida de tudo? Você já imaginou se Jesus leva Judas, o traidor? Então Jesus levou Pedro, Tiago e João. Aprenda a andar com pessoas que comungam da sua fé. Aprenda a andar com pessoas que te põem lá em cima. Aprenda a andar com pessoas positivas. Não fique andando aí com gente negativa, não. Gente negativa é a pior coisa que existe na vida de qualquer pessoa. Gente que você limpou tudo, arrumou tudo, não tem coragem de chegar para você e dizer, olha, muito obrigado, Deus está transformando a sua vida. Gente que você arruma a igreja, deixa tudo bonitinho, só tem um cisquinho lá, e os zoião deles, zoião do mal, aqueles zoião amaldiçoado, zoião do mal, só sabe olhar o que é mal, né? Aqueles zoião, só sabe, tem um cisquinho ali, ele só sabe olhar o cisquinho, mas não sabe parabenizar quem fez, quem colocou o tapete, quem arrumou as flores, né? Quem limpou a igreja. Ele não sabe chegar e agradecer que o aluguel da igreja já está pago, que a luz da igreja já está pago. Não, o aluguel da igreja está pago? Está pago. A luz está paga? Está pago. Parabéns, pastora. Deus tem trabalhado na sua igreja. Agora, se faltar luz, ele sai comentando no bairro inteiro. Entendeu? Tem gente desse, para de andar com gente desse jeito, gente negativa. Gente que só vê o que é ruim, gente que nunca vê o que é bom, entendeu? Porque tem gente que é assim, tem gente que é bom para ver o que não presta, rapaz. Rapaz, olha ali, tem um negocinho ali, né? Agora, para elogiar aquilo que a pessoa faz de bom, aí não aparece não. Isso é um espírito que eu quero repreender dentro da minha família, dentro da sua família. Esse espírito de negatividade, esse espírito de ver só o que não presta, de ver só o que está errado e nunca elogiar você por aquilo que você fez a coisa certa. Você, quando acerta, ninguém vai lá apertar a sua mão, não, parabéns para você, não. Agora faz uma coisa errada, o pai inteiro fica sabendo que você fez uma coisa errada, né? Isso é um espírito devorador, destruidor. Isso é um espírito de feitiçaria, de bruxaria. E está aí na vida de muito crente. Está aí na vida de muito crente. Entendeu? Então, Jesus Cristo Todo-Poderoso vai lá, entra na casa de Jairo. Fecha a porta. Aí entra a mulher de Jairo, Pedro, Tiago, João e Jesus Cristo.
E aí Jesus com aquele brado, aquela voz poderosa, voz de trovão, que Jesus tem voz de trovão. aquele vozeirão, né? Menina, levanta, caminhe comigo, né? Olha só que coisa tremenda. E a menina levantou. Quem estava lá fora, os bestas velhos lá fora, que estavam duvidando de Jesus, dando risada de Jesus. A menina está morta, esse rabinho está doido, esse rabinho enlouqueceu, bebeu vinho estragado. Dando risada de Jesus, né? Talita cumi, menina, levanta. Olha só. E a menina levantou. Por que a menina levantou? Porque a menina não era filha de Jairo. A menina não era filha da mãe de Jairo, a menina não era filha dos discípulos, a menina era filha de Jesus, assim como você é filho de Jesus. Jesus é seu pai, Deus é seu pai, e Deus quer o melhor para você. Você sabe que você ainda não morreu? Você que aprontou demais. Por que você não morreu de uma overdose? Por que você não morreu num confronto contra a polícia, num confronto aí contra as forças armadas? Porque você é filho. Jesus colocou a mão na frente para que você venha servi-lo em amor. E a menina ressuscitou. Depois que a menina ressuscitou, Jesus mandou dar comida para a menina, porque Jesus é assim, ele ressuscita. Agora quem tem que dar palavra, comida. Isso aqui é comida de verdade, palavra de Deus, comida de verdade, é nosso. E aí, quem ri por último, quem está com Jesus, quem ri por último ri melhor. Aí todo mundo, quando viu a menina, né, ressuscitada, ele ressuscitou. Pois é, meu filho, tem gente que só vai ver o milagre depois do milagre concluído. E o último milagre de Jesus, em termos de ressurreição, vai ser o milagre da ressurreição de Lázaro, que já estava 4 dias morto, 4 dias morto, já estava até fedendo. Os judeus tinham um costume, que era um costume judaico, de que quando alguém morria, o corpo ficava em cima do caixão. No terceiro dia o corpo voltava e aí aquela pessoa ressuscitava. Por isso Jesus chegou no 4º dia, porque já tinha passado o terceiro dia, estava confirmada a morte. Jesus não divide a glória dele com ninguém. Aí chega Marta, chega Maria, tudo mulher crente, mulher que acreditava nele, mulher que fazia comida para ele, mulher que ouvia ele, né? Mulher que ministrava, mas estavam fragilizadas. Por quê? Porque morreu o irmão, mas quem morreu foi o irmão, não foi elas. A vida segue, continua. Mas eu fui enterrado um pouquinho com meu irmão. Sabe, Jesus, meu irmão morreu, também foi enterrado. Não, você não foi enterrado, não. Quem morreu foi o irmão. E isso é para a glória de Deus, tá? Isso é para a glória de Deus. Tem coisa que acontece na sua vida que você pensa que veio para te derrubar, para te destruir, para deixar você mais fraco. Não. Isso veio para deixar você mais forte. Às vezes Deus está testando você para saber se você gosta mais do seu irmão ou se você gosta mais dele. Aí veio Marta, veio Maria. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou: se tiveres fé, verás a glória de Deus. O problema é que muitas vezes a gente não tem fé. E aí a gente não tem fé, não vê a glória de Deus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão jamais teria adoecido. Ele vai ressuscitar, Marta. Ele vai ressuscitar, Maria. Aí, veja só a diferença de Deus, do Cristo, do Todo-Poderoso, para o homem. Aí o que elas disseram para ele? Sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição. Jesus falou: não, vai ressuscitar hoje, é hoje. Olha, o que Jesus vai fazer na sua vida não vai ser amanhã, não. Vai ser hoje. É hoje que Jesus vai dar um jeito na sua vida. Espera o que eu estou lhe falando, aguarda o que eu estou falando para você. Vai ser hoje, é hoje que Jesus vai entrar com providência na sua vida. Não vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não. É hoje que o Cristo está entrando com providência na sua vida. Esse é o nosso Deus. Deus conhece a sua necessidade. Tem coisa que não pode esperar um mês,
tem coisa que não pode esperar uma semana, tem coisa que não pode esperar 1 ano, 2 anos, 10 anos, tem coisa que tem necessidade de ser resolvida hoje, e é hoje que Jesus está resolvendo o problema na sua vida. Creia no Cristo, creia na bondade do Cristo, creia no poder do Cristo. Se tu creres, tu verás. Lázaro, levanta-te e sai. Todo mundo viu aqui. A primeira ressurreição foi a ressurreição do quê? Da vida financeira, do celeiro cheio, da providência. A segunda ressurreição foi a ressurreição da alegria. Lázaro estava triste, a família estava triste. Deus devolveu a alegria. Você está aí triste, tristão, sem motivo nenhum. Deus está devolvendo a alegria para você. A alegria de viver, a alegria de sair, a alegria de conviver. Deus está devolvendo para você essa alegria, né? E a terceira ressurreição é a terceira ressurreição da família. Você estava com a sua família toda bagunçada. Você estava com a sua família toda bagunçada. Gente chegando de tarde, de madrugada, você não conseguia nem comer, não conseguia dormir, não conseguia nada. Gente fazendo um monte de coisa, a família toda bagunçada. Jesus está agora colocando tudo no lugar. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão tirou tudo do lugar. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, está pondo tudo no lugar. Presta atenção aí na sua família aí, para você ver como tudo está sendo mudado, como tudo está diferente na sua família, como tudo agora está diferente. Então a terceira ressurreição foi a ressurreição da união da família, da alegria sendo devolvida. Esse é o Cristo. Bom, Bartimeu chega em casa. E quando ele chega em casa, o que acontece? Ele tinha 2 filhos. Um por nome Rufo, outro por nome de Alexandre. O Rufo era o primogênito. E a função do primogênito naquela época é diferente de hoje. A função do primogênito naquela época era estudar. É por isso que eu tenho uma filha por nome Misma, que essa menina ela não para de estudar. Profetiza, pastora, bióloga, mestre em biologia, ainda está fazendo outro curso, né? A minha primogênita. Né? Eu tenho um outro filho que é o Moisés, que vai fazer o seu curso de engenharia, que Deus está transformando, que Deus está mudando a vida dele. O homem está uma fera, o homem está soltando fogo brasas pela boca, entendeu? Tudo isso é Jesus na vida dele. Jesus na vida da sua família, tudo é transformado. A alegria volta, o sentimento volta, a paixão pelo pai, pela mãe, pelos amigos, pelos irmãos, tudo volta. Então, Simão Cirineu tinha 2 filhos, o primogênito, que era Rufus, e Alexandre. E aí, o que eles faziam? Eles faziam um carneiro assado, se sentavam na mesa, comiam, e ali começavam a conversar. Então, aí, Simão Cirineu já chegou triste, porque a roupa está toda suja de sangue. Jesus colocou a mão no ombro dele. Deixa eu explicar para você essa mão no ombro. Na Judéia, o judeu, quando a criança tinha 5 anos de idade, você sabe o que ele fazia? Essa criança ia para uma escola para aprender o Pentateuco, né? Para aprender o Gênesis, para aprender o Êxodo, para aprender o Levítico, enfim, todos os 5 livros. Eles tinham dos 5 aos 14 anos que aprender todos os 5 livros. Quando eles completavam 14 anos, quando a criança completava 14 anos, 70 mestres se uniam e cada um ia fazer uma pergunta para aquela criança. Se aquela criança respondesse as 70 perguntas, ela estava pronta para ser mestre. Mas se ela errasse uma pergunta, aí ela não estava pronta para ser mestre. Então a coisa funcionava assim. Fazia a pergunta, aí, Levítico número tal, capítulo tal. Estou dando um exemplo para você, que naquela época não tinha capítulo, mas conversando como se fosse hoje. De vez em quando você vai ouvir um barulho daqui, um barulho dali e tal, isso é normal. Nós estamos gravando aqui, isso é normal. Nós, se Deus quiser, ainda vamos ter um estúdio onde nós vamos poder gravar com mais tranquilidade, tá? Eu sei que você vai me ajudar para a gente ter esse estúdio, né?
para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você vai me ajudar, eu tenho certeza disso, tá? Então, de vez em quando você vai ouvir os unidos da Belinha, né, que está aqui prestando atenção, aqui também ouvindo a palavra de Deus. Você ainda vai ouvir um barulho de uma porta se abrindo. Não se preocupe com isso não, o importante é a palavra, se ligue na palavra. Então, o pai chega triste, por quê? Porque não conseguiu ir para a festa do Cordeiro, não conseguiu uma gotinha de sangue do Cordeiro, que era expingido, ele não conseguiu, ele está todo sujo de sangue. Então, voltando à história, a criança, quando tinha 5 anos, ia, portanto, para uma escola. Com 14 anos, essa criança era testada. Jesus foi testado quando tinha 12 anos. Você lembra? Quando os pais chegaram, ele estava dando aulas aos 70 mestres que ali estavam, e eles estavam admirados. Pois é, com 12 anos, Jesus foi testado. Mas voltando à história, então a criança com 5 anos entrava na escola, com 14 anos os 70 mestres se reuniam ali para perguntar para essas crianças sobre o Pentateuco. Se errasse uma pergunta, o que eles faziam? Eles levantavam, pegavam na mão dessa criança e diziam: olha, você não serve para ser mestre, você não serve para ser mestre, case e vai servir a Deus. Quando a criança passava no teste, que respondia às 70 perguntas, eles colocavam a mão no ombro e diziam: você serve para ser mestre, seja mestre, case, adore a Deus e seja mestre. Assim é que era feito. Então, quando Simão Cirineu passou por esse teste, ele foi reprovado pelos judeus. Os judeus reprovaram ele. Ele não servia para ser mestre. Simão Cirineu, quando vai ajudar Jesus, Jesus põe a mão na pedra e a primeira coisa que Jesus faz é pôr a mão no ombro dele. Jesus estava dizendo para ele: você pode não servir ser mestre para os outros. Para os outros você pode até servir, não servir para ser mestre, mas para mim você serve ser mestre. Vem e serve. Para mim você é mestre, vem e segue. Coisa linda. Eita Jesus! Eita glória! Simão Cirineu não servia para ser mestre dos judeus, mas para Jesus ele servia. Você pode não servir para muitas pessoas. Você pode não servir para muito crente que está por aí. Você pode não servir para a sociedade, mas para Jesus você serve. Você pode não servir de ser mestre para os judeus, mas para mim você serve. Esse é o Cristo Todo-Poderoso. Cristo nunca esteve do lado de Golias, sempre do lado de Davi. Sempre do lado de Davi. Cristo nunca esteve do lado dos amalequitas, sempre do lado de Gideão. É do lado do fraquinho que Jesus está. Deus agora está entrando com providência aí na sua vida. Você pode não servir para a sociedade, mas para Jesus você serve. Então, Simão Cirineu chegou, está ali comendo carneiro, né? E Rufus, que era o primogênito, está perguntando para ele: pai, como é que foi lá? Pai, como é que foi lá? E eu cheguei lá, encontrei uma multidão. Nessa multidão eu encontrei um homem que vinha trazendo uma cruz, todo ensanguentado. Rufus era um estudioso, por isso que eu falo que você tem que estudar. Tem que estudar os mestrados, os livros siberianos, tem que estudar os livros gregos, os livros latinos, a história judaica, para que você saiba das coisas. Porque não é porque não está aqui na Bíblia que não seja verdade. Você tem que estudar, você tem que saber das coisas. Aí Rufus está ouvindo. Aí ele diz: pois é, ele vinha com aquela cruz ali, e ali naquela cruz ele todo ensanguentado, algumas pessoas doentes que vinham, pisavam no sangue, e quando pisavam no sangue, essas pessoas davam glória e diziam: estou curado. Aí Rufus vai lá no profeta Isaías, Quando ele chega no profeta Isaías, está lá escrito: sobre suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Olha como é que é isso, Mas ele vinha com aquela cruz,
E aí, quando colocaram ele lá na cruz, ele ficou calado. Ele apanhou calado. Ele sofreu calado. Aí Rufus, que é estudioso, vai lá no profeta Isaías. Assim como uma ovelha calada, ele sofreu, suportou todas as dores por mim, por você. Rufo falou: pai, é ele o Cordeiro de Deus, é ele o profeta, é ele de quem está escrito aqui no livro do profeta Isaías, pai, é o Cordeiro. Aí o pai mostra a roupa toda ensanguentada. O pai foi em busca de uma gotinha. Jesus verteu todo o seu sangue, a roupa dele estava toda suja de sangue. Aí você vai para o livro de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 27, quando Paulo vai saudar toda a igreja. Aí Paulo diz assim: saudai também Rufus, fiel obreiro de Deus. Deus é tremendo, rapaz. Deus é maravilhoso. E assim foi a crucificação de Jesus. Eu tenho certeza que eu fui bênção na sua vida hoje. Eu tenho certeza que eu fui bênção na sua vida agora no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, da madrugada. Eu tenho certeza que eu fui bênção na sua vida. Pastor Deco Martins, como eu faço para trazer o Senhor até a minha igreja? É muito simples.